Sejam bem-vindos ao novo episódio Belcher Notes, portanto, que traz sempre novidades em torno do panorama empresarial, ambiente de negócios, economia também. E hoje temos aqui uma ilustre figura que vem nos presentear, portanto, com algumas novidades em torno do panorama empresarial em Moçambique, mas também vamos olhar um pouco as relações bilaterais entre o nosso país e a União Europeia. E eu tenho o prazer de ter aqui no nosso estúdio um convidado muito especial, que também é uma pessoa que eu admiro, respeito, e um grande amigo meu, que é o Dr. Simone Santi. O Dr. Simone Santi é presidente da Aerocam. A Aerocam é a Associação das Câmaras Bilaterais Europeias. É também presidente do Pelouro de Recursos Naturais e Energia na Confederação das Associações Económicas de Moçambique. É presidente da Câmara de Comércio Moçambique-Itália e também, não poderia deixar de ser, é presidente de um grande grupo empresarial, o Grupo Leonardo, que opera nos setores de petróleo e gás, energia e agronegócio. Doutor Simone Santi, bem-vindo ao Belcher Notes. Muito obrigado. É bom estar aqui com o amigo. É grande economista. Então, para mim é honra estar aqui a partilhar algumas experiências e algumas ideias. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Simone, por estar conosco aqui no mais um episódio. Primeiro tema desta nossa conversa, portanto, é que faça uma apreciação das relações comerciais e económicas entre Moçambique e a União Europeia, uma vez que representa, portanto, câmaras e associações bilaterais europeias. Portanto, qual é a apreciação que faz das relações comerciais e económicas entre o nosso país e a União Europeia atualmente? Muito obrigado. Então, como estava a mencionar, a Eurocam é a associação que juntas 12 associações, juntas também 2 embaixadas bilaterais econômicas, países europeus com Moçambique. Então, nós temos uma visão completa daqueles que são os investimentos, daqueles que são inter-relações econômicas e daqueles que são interesse. Podemos dizer que hoje o primeiro investidor em Moçambique chama-se União Europeia, ou seja, chama-se empresas da União Europeia. É claro que a maior parte desses investimentos é o investimento no setor de energia e de oil and gas, porque temos 3 empresas como operadora ou como cooperadoras nos blocos de Rovuma, que é a italiana Eni, é a francesa Total Energy e é a portuguesa Galp. Mas também temos aqueles que chamam-se de EPCista, que são as empresas que vão fazer a construção, engenharia, procurement e construção, que são 3 grandes empresas: Vanor holandesa, Saipem italiana e Technip francesa. Então, juntando só esse investimento, é um investimento brutal e com grande impacto. Mas depois nós já tivemos um mapeamento de mais de 256, se não erro, empresas europeias que estão a operar. Por exemplo, a Kemar, que é uma grande empresa que está a operar em Nampula, ou outras muitas pequenas e meia empresas. Dizer que isso significa que a Europa está em peso em Moçambique. A Europa acredita em Moçambique desde, com tradição, relação econômica e de amizades. Então, em termos de investimentos, estamos satisfeitos. Estamos a ver que tem também um avanço. Estão a continuar a avançar os investidores europeus. Em termos de fluxo comercial, eu acho que pode-se fazer muito melhor. Sobretudo, aumentar a capacidade de empresas moçambicanas de exportar na Europa, que é um mercado extremamente importante, é um mercado que gosta dos produtos que vem de Moçambique. Hoje em dia, os maiores produtos são produtos que vêm da pesca. Então, claramente, é bem conhecidos os camarões moçambicanos
que vão ser exportados em Europa através da Espanha e Portugal. Aqui também tivemos investimentos da Pescamar, que é uma empresa espanhola que está a investir, está a aproveitar também com licenças e está a exportar na Europa, mas também temos espaço para muitos mais produtos, castanha de caju, produtos da agricultura, porque aqui a maior parte da agricultura é naturalmente biológica. Então eu acho que nesse aspecto podemos melhorar a balança comercial que liga Moçambique ao mercado europeu, que precisa sempre mais de produtos orgânicos e de produtos que vendem da África, nesse caso de Moçambique. Mas em termos de participação de empresas nacionais na cadeia de fornecimento de bens e serviços dos grandes projetos, Sim. eu aqui referia-me em particular ao setor de petróleo e gás. Simone referiu muito bem que existe um potencial gigantesco em termos de mobilização de investimento estrangeiro e também equilíbrio das contas externas de Moçambique. Como é que tu vês a questão do conteúdo local? Portanto, as empresas moçambicanas estão organizadas, preparadas, certificadas, credibilizadas para estabelecer relações, alianças empresariais com contrapartes europeias? Bom, muito obrigado. A pergunta é pontual, é muito atual. No Pelouro que eu represento, temos a área de eletricidade, área de minas e área de óleo e gás. Na área de eletricidade, mesmo lá, os investimentos europeus são bastante importantes. Estamos a ver Pandancua, que é uma eletricidade que vai ser produzida através de água, então é muito limpa. Mas também solar, também, mesmo Total Energy está a investir, mesmo outras empresas. Tem uma tecnologia importante que vem também da Europa. Nessa área, eu vejo uma grande presença de empresas moçambicanas com capacidades. Por exemplo, tem empresas que já têm grande capacidade de instalação, tem empresas que têm capacidade de engenharia, tem empresas que são membros também das nossas câmaras e também muitos ativos na CTA. Nomear, por exemplo, o Matestop, que é vice-presidente, o Munir Sakora, vice-presidente do Pelouro de Recursos Naturais. Ele tem uma empresa que tem mais de 1.000 trabalhadores, trabalha em todos os países. Então, ali é quase natural a parceria entre a tecnologia moderna, uma tecnologia de ponta, e a capacidade de instalação, a capacidade de operar no país. Essas empresas estão a investir também em certificação de qualidade. Então, no longo dos anos, tem um grupo de investidores, um grupo de empresários moçambicanos que entenderam que não era para investir no carro da própria família ou só na casa onde ele vive, mas investir na empresa, capacitar a própria empresa. Então, investiram em qualidades, investiram em processo, investiram em recursos humanos, investiram em ambiente de segurança e conseguiram atingir aquele padrão que hoje é necessário para essa indústria. Indo na parte de oil and gas, é claro que é uma indústria que tem padrões muito complicados em algum tipo de setor. Por exemplo, é difícil dizer que uma turbina pode ser produzida em Moçambique, mas a turbina ou uma válvula, por exemplo, que não vai ser produzida em Moçambique, precisa de manutenção, precisa de pintura, precisa de logística. Então, todos esses setores são setores onde a empresa moçambicana tem capacidade. Eu acho que ali é um jogo de cintura e também um jogo de equipa. Quem é que está a investir não é uma organização não governamental, mas são organizações que precisam de fazer lucro. E para fazer lucro tem que maximizar a entrada e minimizar os custos. Na fase inicial, o esforço deve ser de preferir empresas locais, porque no futuro vai ser mais barato trabalhar com empresas locais que em vez de chamar empresa de fora. Dentro desse jogo, os empresariado nacional deve se preparar, mesmo com parcerias a nível internacionais,
E nós, como CTA, como Eurocam, como Câmara Italiana, fizemos muitas missões empresarial para favorecer esse intercâmbio, favorecer joint venture de empresas locais com empresas estrangeiras. Já tem muitos passos. E depois temos o árbitro, que é o regulador, que é o governo, através do Ministério, através do Instituto Nacional do Petróleo, no caso do oil and gas, ou através do Instituto para a Energia, no caso da energia. Então tem um regulador, que é o árbitro. E ali o jogo de equipa é, o regulador deve puxar o máximo para privilegiar aquelas empresas nacionais que têm capacidades, mesmo talvez com uma lista de bens e serviços que podem ser prioridades para empresas que têm capacidades. Os operadores dos projetos devem fazer um esforço para dar uma vantagem para depois recuperar aquele custo com um custo mais baixo, e as empresas nacionais devem estar preparados, porque isso é um jogo complicado, não é negócio, entre aspas, desculpa-me, de bolada, mas é um negócio onde as empresas devem ser preparadas. Se, como estamos a tentar de fazer há anos, jogamos em equipa, o resultado é de criar a base para uma industrialização, não só da indústria, mas também dos serviços, que seja made in Moçambique. Fantástico, Simão, fantástico. De facto, isto nos deu clareza como é que nós estamos posicionados e futuramente o que tem que ser feito para alavancar as competências dessas empresas nacionais no sentido de captarem as oportunidades no setor de petróleo e gás. Ainda aí, nas fileiras de oil and gas, e obviamente que tu estás mais informado de todos nós e podes passar insights muito valiosos, é que este projeto da Área 1, operado pela Total, não é? Um consórcio, não é? Que é liderado pela Total e seus parceiros, porque levantou-se muita expectativa em torno deste projeto em termos de geração de oportunidades locais, negócio, uma vez que é um projeto onshore e visa a construção de 2 unidades de liquefação de gás natural. E agora estamos num ambiente de alguma incerteza quanto à expectativa de retoma do projeto. Portanto, e tudo indica que este investimento da Total será o catalisador de crescimento e desenvolvimento do setor empresarial nos próximos tempos. Pelo menos as previsões apontam nesse sentido. Eu gostaria de saber, este projeto realmente vai acontecer? Qual é a expectativa em termos de geração de oportunidades futuras de negócio? Bom, eu certeza não tenho, no sentido que coisas que não dependem diretamente de mim, é difícil dar certeza. Mas posso dizer que tem condições para os projetos rearrancar, e concordo contigo, esse é um projeto estruturante. Ou seja, se nós pensamos nesse momento que os projetos que estão a produzir é o projeto da Sasol, é o projeto da Eni, o projeto de Sasol é mais pequeno, mas são quase 20 anos que estão a produzir gás. O projeto da Eni é um projeto chamado de offshore, é uma planta flutuante, então é uma planta que está, digamos, um pouco longe da terra, mas mesmo esses tipos de projeto produziram riqueza, produziram um sistema de economia nacional. Quando arranca um projeto na fase da sísmica, arranca o projeto na fase do drilling, de perfuração, e depois arranca a construção e produção. Mesmo na fase da sísmica e na fase de perfuração, tem muitas atividades. Por exemplo, o Pemba viveu um momento extraordinário na fase da perfuração. Então, primeiro temos a expectativa que está a ser negociado o segundo projeto da Eni, sempre de uma planta flutuante, e que provavelmente vai ser o primeiro projeto em termos de tempo de produção, e que já com o primo projeto já posicionou Moçambique como uma exportadora
de gás liquefato no mundo. Essa é a primeira plataforma. Essa é a primeira plataforma. Voltando às perguntas da Área 1. Área 1, claramente, sendo que é um projeto de construção à terra, é um projeto que na fase de construção é mais impactante. E também é um projeto como tamanho de produção é maior. Estamos a falar mais ou menos que é um projeto de 4 vezes a produção da planta que está no mar. É verdade, criou-se a expectativa. Mas criou-se a expectativa por quê? Porque o primeiro projeto, só vou atrás de 2011, 2012, era um projeto de uma empresa chamada Anadarko, que já foi vendida, que era uma empresa que não era uma operadora, era uma empresa que chama-se developer, uma empresa que desenvolve um projeto e vende. E claramente, sendo que doía vender, fez uma atividade de marketing para vender. Então criou uma grande expectativa. Não estou a culpar ninguém, cada um faz o seu negócio. O negócio deles era avançar com o projeto, possivelmente mais avançado, depois vender. É aquilo que aconteceu. Vendeu para Occidental vendeu para Total Energy. Mas criou-se uma grande expectativa. Esses tipos de projetos, só olhar um país como o Cazaquistão, são projetos que demoram 10, 14, 15 anos. Só que aqui, sendo que nós estamos a gatinar nesse tipo de indústria, no início criou-se uma expectativa que a riqueza estava a chegar amanhã. Mesmo lá na terra, mesmo lá em Cabo Delgado, pessoas claramente que não têm capacidade de conhecer o tipo de indústria, estavam com a expectativa, agora vamos ficar ricos. Esses projetos demoram. Claramente demoraram, mas demoraram para um processo normal. Depois tivemos o problema do insurgente, que ainda está, mesmo se está minimizado, e agora tem um outro problema, que é o problema das finanças internacionais. Vou um pouco nesse pormenor, que é o pormenor que está a atrasar o projeto da Área 1. Ou seja, já é difícil, está a ver, a semana passada, o G7 fizeram declarações pesadas sobre os financiamentos de projetos de óleo e gás em países em via de desenvolvimento. Já está difícil ter financiamento dos bancos também, porque aquela que é chamada Energy Transition, transição energética, de alguma forma está a penalizar países que vão, de alguma forma, depender da própria economia do gás. Ou seja, gás entra na Energy Transition, mas para alguns financiadores ainda estão no fóssil, então é uma energia que não é limpa. Mesmo as eleições internacionais estão um pouco a complicar, ou seja, nesse momento, os Estados Unidos da América estão em eleições e os democratas declararam que suspenderam os projetos no mundo de financiamento do óleo e gás. E o pacote de financiamento da Área 1 era baseado, e ainda é baseado, em aquilo que chama-se Exim Bank, chama-se ECA a nível internacional, que são bancos e asseguradores dos Estados que financiam. Só os Estados Unidos da América, na própria Exim Bank, tem um financiamento de 5 bilhões de dólares americanos no projeto da Área 1. E a suspensão do projeto faz que aquele financiamento deve ser reconfirmado. Este financiamento, para ser reconfirmado, eu acho que temos que ficar à espera eleições dos Estados Unidos da América e depois, só depois, vai ser tomada uma decisão. No infratempo, a Itália, que tem um financiamento mais pequeno, de 650 milhões, aprovou, confirmou o financiamento, mas outros países, outros bancos e seguros de outros países estão a ficar à espera da decisão dos Estados Unidos ou estão a avançar, mas com tempo. Agora, hoje em dia, o problema principal daquele projeto é confirmar o financiamento. No caso que não seja confirmado, eu acho que uma Total Energy tem capacidade de reformular o financiamento, mas claramente tem uma demora. Acho que aqui jogo em casa, no sentido de que estou a falar com
ilustre representante do setor financeiro, ele sabe que significa refinanciar ou reestruturar um financiamento. Não é uma coisa que faz de um dia para amanhã. Então, nesse momento, o projeto da Área 1 é em stand-by, digamos, suspenso, mais para o assunto de finança internacional que para o assunto de segurança, porque estamos a ver que o sítio, Palma, a Fungi, Quetunda, a Onda Total está a investir, a continuar a investir, porque está a continuar a ter custos e, sobretudo, está a fazer muitas obras de pequenas empreendedoria e obras sociais. Então, estão a continuar a investir, porque têm vontade de continuar a avançar, mas claramente nesse momento, a dúvida é mais da parte de financiamento. Eu continuo muito otimista para o próximo ano, depois das eleições dos Estados Unidos, depois de uma decisão, eu acho que ainda tem grande interesse. Estou também positivo que vamos ter outro projeto de planta flutuante, e por que não? Podemos ter um terceiro assim. E também, na área 4, lançou-se agora o concurso do Competitive Feed, do concurso competitivo de 2 epicistas. Então, também, no longo dos próximos 16 meses, é capaz de ter condições para avançar com a assinação de que vai construir a planta para a Exxon, área 4. Então, isso significa que o tamanho desses projetos vai a mudar a estrutura econômica do país. Então, continua positivo, mas continua também muito positivo a ver que tem interesse na parte de energia renovável, nomeadamente a parte de água, a parte de vento e a parte de solar. Então, tem um mix energético onde Moçambique responde a esta exigência também de uma produção de energia limpa, sendo que Moçambique sempre produziu energia limpa. Mas existem, ainda aí no ramo da energia, portanto, o setor energético tem um potencial gigantesco, portanto, isto é comprovado. Vocês na Aerocam, portanto, no papel que exercem nas relações bilaterais com Moçambique, têm apoiado a mobilização de capitais externos e financiamento, sobretudo, para empresas moçambicanas, porque um dos principais entraves apontado pelo setor privado nacional, o Simone sabe, acompanha, está também na CTA, lideramos pelouros, é dificuldades de acesso ao financiamento. Portanto, claro, obviamente que um investidor europeu que tenha intenções em desenvolver um projeto empresarial em Moçambique vai encontrar um dos entraves é o alto custo do dinheiro. Portanto, de que forma a Aerocam, portanto, e também a nível da Câmara de Comércio Moçambique e Itália, portanto, tem trabalhado no sentido de mobilizar fundos de investimento, venture capitals e outros financiadores para apostarem no mercado de Moçambique? Muito bem. Nós temos um papel fundamental como Eurocam, que é o papel de continuar a promover as oportunidades de investidores para investidores aqui em Moçambique. Isso acho que é um dos papéis fundamentais. Seguimos e demos algumas indicações também, e apreciamos muito o programa de aceleração econômica, que acho que trouxe um bom exemplo de como uma economia deve ir a favorecer investimentos estrangeiros. Para o assunto do capital, é claro que a Europa tem a possibilidade de financiar uma empresa com taxa de juros 3-4%. Aqui estamos no 25% realístico. Então, criar condições de joint venture, onde as empresas europeias é que vão a suportar o custo do financiamento e as empresas moçambicanas vai no dia em dia a gerir atividades, é a melhor forma para mitigar, para reduzir o impacto do custo de financiamento. No mesmo sentido, estamos a trabalhar como CTA, com o Instituto Nacional de Petróleo, para valorizar aquilo que já está previsto na lei, que é o 10% de overprice nos contratos para empresas de capital maioritário moçambicano, mas também demos uma lista de bens e serviços que seja de prioridades
muito similar com o modelo angolano. Para o assunto estritamente financeiro, como Câmara Italiana, nas últimas missões empresariais que tivemos organizadas aqui em Maputo, com a participação de grandes empresas italianas, que só para dar um exemplo, no 2023, em conjunto daquelas empresas, a faturação total daquelas empresas quase atingia 100 bilhões de dólares norte-americanos, então grandes grupos. Também iniciamos um processo em Milão e aqui para o Banco Nacional de Investimentos juntar-se com a contraparte italiana, que nesse caso é Cassa Depositi e Prestiti, que é um fundo do Estado italiano, e a SACE, que é a ECA que assegura, para chegar a ter alguns instrumentos que minimiza os assuntos dos custos financeiros. A base principal é a longa amizade, longa credibilidade que tem nas relações da amizade econômica Moçambique-Itália. Claramente, o feito que o governo italiano está a apoiar o projeto da Eni, está a apoiar o projeto da Saipem, sendo que a Saipem é a empresa italiana que tem o maior contrato na sua história, que é o contrato de construção do projeto total. Então, sendo que já tem financiamentos da Itália a boas condições, juntar-se com o BNI, que é membro também da Câmara Italiana, é um dos exemplos que estamos a trabalhar para ter uma plataforma para minimizar o custo de... Mas não envolvem bancos comerciais? Nesse momento é o BNI que está a falar diretamente, não posso Banco entrar do no Estado. pormenores, Banco dos Estados, mas também um banco, o BCI, por exemplo, é banco patrocinadores da Câmara Italiana, eles estão também envolvidos a ter as melhores condições para as empresas que são joint venture bilaterais, mesmo nessa situação. Então, nesse sentido, eu acho que é um pequeno passo. Agora, o outro passo é que nós, sempre através dos reguladores, estamos a pedir para ter contratos para empresas moçambicanas onde o pagamento seja de curta duração. Por quê? Vou fazer um exemplo. O contrato standard no oil and gas é contrato com pagamento que vai de 3 a 6 meses. Se como empresa estou a pedir um empréstimo, mais ou menos estamos a dizer que, como marginalidades, uma empresa que opera a nível financeiro aqui em Moçambique perde 10 até 12% de marginalidade respeito a um operador estrangeiro. Então nós, um dos pedidos que estamos a discutir é próprio ter contratos onde o tempo de pagamento para empresas de capital moçambicanos maioritário seja um termos muito mais curto, por exemplo, 30 dias. Também para minimizar o custo financeiro de qualquer tipo de prestação de serviço ou de aquisição do bem. Estamos a ter uma porta aberta de discussão e vamos ter resultados, porque mesmo para as empresas operadoras é um sucesso e é um bom exemplo aumentar a capacidade de empresas locais entrar na cadeia do valor. Significa aumentar o valor, acrescentar o valor na economia nacional e significa, mais uma vez, estabilizar também a oferta nacional. Muito bem. E agora, para finalizarmos aqui a conversa, como é que o Simone, portanto, olha o futuro de Moçambique numa perspectiva de entrada de investimento estrangeiro oriundo da Europa? Portanto, olhando um pouco para frente, que setores da atividade os investidores europeus, portanto, têm maior interesse em apostar e investir no futuro, além do que já falámos, do oil and gas, portanto, energia e outras áreas de negócio, portanto, desperta algum interesse do investidor europeu? Bom, acho que temos dois setores que são principais com grande potencialidade. O setor da logística
onde mesmo temos presença de grandes grupos, o Porto de Beira, temos a Merckx, temos grandes empresas que já operam, mas ainda temos possibilidades de ter pequenas e médias empresas a fazer parceria. O setor da agricultura, ou seja, o setor de transformação dos produtos agrícolas. Ali, mesmo no setor da logística, mesmo no setor da agricultura, eu acho que Moçambique devia fazer um passo cultural para dar mais credibilidade. Qual é o passo cultural? Minimizar aqueles que são as barreiras dos investimentos. As barreiras dos investimentos, muitas vezes a pessoa já acha que são os impostos, já acha que são o pagamento lá na fronteira. A maior barreira do investimento são a instabilidade dos contratos, ou seja, evitar de ter contratos que têm uma variação que pode criar um impacto retroativo, ou seja, se eu tenho um contrato, aquele contrato deve ser estável durante a vida, porque isso estabiliza o meu plano de negócio. Então, qualquer mudação não pode ter um efeito no passado, mas deve ter efeito, no caso, no futuro, mas não pode ter efeito no business plan. Tem um assunto cultural, por exemplo, na agricultura, que é o assunto do respeito da produção agrícola. E o respeito da produção agrícola significa que quem é que está a investir na agricultura não pode ter problema de roubo contínuo. Ou seja, mesmo o vizinho que tem o seu hectares ou 20 hectares tem que proteger o vizinho que tem a mesma terra. Esse é um assunto cultural, porque se nós ajudamos a respeitar essa parte, uma maioria dos investidores pode ter dificuldades a investir naquilo que é o setor primário. O último, claramente, mas não é o último, temos ainda problema de corrupção e burocracia. Então, esses são quatro digamos, desafios que, é claro, são desafios de um país em desenvolvimento, mas onde eu sou otimista que vamos melhorar. A parte de transformação do produto agrícola é fundamental. Eu próprio, como empresário, estou envolvido nesse setor, não é um setor fácil. Por quê? Porque muitas vezes, e volto no assunto cultural, aquilo que é produzido ou transformado aqui em Moçambique parece ser de segundo nível. Mas quando falamos de um produto de agricultura, a maioria desses produtos são de primeiro nível, porque são orgânicos, são feitos manualmente e você sabe o que está a comer exatamente. Falamos do frango até o nosso processamento de tomate, nós sabemos que aquilo é 100% um produto natural. E hoje em dia, o mercado da comida no mundo está a se orientar, sobretudo um mercado de alto nível, em produtos onde você sabe qual é o produto básico e que não seja mistura, conservantes, essa parte. Então, algumas vezes parece que o mercado não aceita o produto enquanto acha que seja de menor qualidade, enquanto temos produtos de maior qualidade. Massa de tomate, ok? Eu vejo no supermercado massa de tomate que vem de alguns países, é melhor não mencionar, mas que você abre dentro tem um cor que nem é o cor de tomate. Mas alguma vez, porque tem um bom, não sei, embalagem, ou porque tem uma boa marca, ou coisas, as pessoas preferem. Então nós temos que ter coragem de consumir o nosso produto e saber que aquele produto é de qualidade. Então, essa passagem cultural é que cria condições para ter novos investidores também em setores que hoje são marginal na economia, mas no futuro é sempre mais necessário. Pessoas devem beber, as pessoas devem consumir, as pessoas devem comer. Isso no mundo. E tem escassez no mundo. Então, é essa parte difícil, complicados, mas é aqueles que têm mais oportunidades. Muito bem. Simone, muito obrigado por este tempo de conversa.
De facto, tivemos aqui acesso a informações muito úteis sobre, portanto, como é que está a evoluir as relações económicas, comerciais entre Moçambique e a União Europeia, e também tivemos aqui uma visão holística e pragmática sobre os desenvolvimentos na indústria de petróleo e gás, energia, e também como alavancar as competências locais e geração também de oportunidades de investimento. Nosso obrigado pela sua participação neste episódio da Belchor Notes. Foi para nós um enorme prazer tê-lo aqui em estúdio e poder partilhar, portanto, consigo portanto, uma visão mais ampla e aberta de como é que, portanto, a Eurocam pode ajudar as nossas empresas a criarem mais valor. Muito obrigado. Eu gostaria de acabar com essas conversas. Primeiro, a dizer, estou mais uma vez honrado de discutir nesse contexto com grandes economistas. Por acaso eu estudei economia dos países em desenvolvimento, então posso dizer que antes de ser empresário fui economista, mas ter um economista desse grande nível. Também economistas que têm coragem de dizer aqueles que é a realidade, porque sabes, precisamos de conhecer a realidade econômica. E na base disso, eu convido sobretudo os jovens empresários a ter coragem. Este país está cheio de oportunidades, pode ter passado alguns momentos de dificuldades. É claro que é um país ainda em desenvolvimento, mas é onde tem um país em desenvolvimento que tem mais oportunidades. Lembro que as ministras das Finanças da Nigéria dizia que há mais oportunidades e quando tem uma diferença entre as realidades e a percepção. E nós estamos em um país que, se você conhece, sabes que é cheio de oportunidades. E é sobretudo para a geração dos jovens empresários que vão a cair essas oportunidades, e esse crescimento vai ser benefício para eles. Seja corajoso, continua a investir na tua empresa. Obrigado, Simone. Muito obrigado. Aos nossos seguidores da plataforma Belchor Notes, muito agradecido por terem nos acompanhado nesta conversa interessante. Espero que as ideias, reflexões aqui partilhadas tenham sido úteis para edificar o vosso conhecimento, estarem mais informados para tomarem melhores decisões de investimento e financiamento no futuro. Continue ligado, portanto, à nossa plataforma. Quando assistir este episódio, não se esqueça de subscrever ao nosso canal e também deixar um like, portanto, e dar-nos o vosso feedback. É sempre importante nós recebermos o feedback do vosso lado, portanto, vermos em que aspectos podemos melhorar, que temáticas devemos abordar nas próximas edições. Continuem-nos a seguir, porque ainda vem novidades bombásticas dentro de semanas. Boa semana a todos, tudo bom. Uma realização Fortis Filmes.